Pessoal, duas bombas que saíram na mídia contra Alexandre de Moraes e são esses bastidores da política de Brasília que eu quero estar trazendo para vocês aqui hoje, tá? A primeira bomba contra Alexandre de Moraes é que STF já forma a maioria de ministros que querem ver Alexandre de Moraes fora, tá? Eles não aceitam mais Alexandre de Moraes, já circula nos bastidores ali que Alexandre de Moraes passou muito dos limites, né? Então tem maioria dos ministros ali que já querem, né, Alexandre de Moraes fora do STF, tá? E a segunda bomba aí na cabeça do Alexandre de Moraes é que a situação, investigadores da Polícia Federal ali já dizem que a situação de Alexandre de Moraes é muito pior do que a de Dias Toffoli, tá? A situação dele é muito mais delicada e investigadores da Polícia Federal deixaram vazar isso daí, né, que a situação dele é muito complicada, entendeu? Então, a situação pro Moraes aí vem ficando irreversível, né, a ponto de ministros do STF ali já estão de acordo ali que ele tem que sair, não vai ter jeito, tá, pessoal? Então, a gente pode estar vendo aí os últimos dias, né, do grande poderoso cabeça de piroca Alexandre de Moraes, tá? Enfim, vamos assistir aqui a primeira bomba que foi o Cláudio Dantas que trouxe pra gente aqui, dos bastidores de ministro de dentro do STF que querem ver Alexandre de Moraes fora. Antes da gente assistir o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Ative as notificações para não perder nenhuma atualização das análises que a gente faz aqui e deixe o seu comentário, a sua opinião. Você acha que Alexandre de Moraes vai cair? Eu tenho quase certeza porque a situação dele é irreversível. Vamos assistir agora aqui Cláudio Dantas trazendo os bastidores, né, do STF e da política brasileira aí. Vamos estar assistindo aqui. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, a gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser impeachado. Não existe, todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, presta atenção que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser impeachado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Enfim, pessoal, foi um vídeo curto aqui do Cláudio Dantas que traz aí os bastidores, mas o que a gente pode tirar aqui de conclusão desse vídeo curto aqui do Cláudio Dantas? É que o STF, ele tá em uma saia justa, tá? E por que tá em uma saia justa? Porque se eles protegem Alexandre de Moraes, eles podem estar cometendo crime de prevaricação, tá? E quando for ter impeachment de ministro do Supremo, né, não vai ser só do Moraes, né? A direita tá articulando aí, fazer a maioria do Senado realmente, né, em 2027, no ano que vem, para tirar ministro do Supremo, tá? Então, eles estão em uma saia justa. Por quê? Porque se eles rifam, se o próprio Supremo tira o Alexandre de Moraes, tá? Eles vão estar se autoprotegendo ali, porque, né, eles vão falar, a gente mesmo tirou, então não vai precisar do Senado fazer isso, entendeu? Então, continua aquele negócio de, nunca teve impeachment de ministro do Supremo, vai continuar não tendo se o próprio STF tirar Alexandre de Moraes, tá? Mas se caso eles não tirem Alexandre de Moraes e eles segurem a mão do Moraes, pode ser que no ano que vem rode todo mundo, né? Por quê? Porque com maioria no Senado ano que vem, né, e os ministros segurando a mão de Moraes, pode ser, né, que vai todo mundo ali junto. Então pode ser que eles, aquela famosa frase, né, eu vou cortar a mão para salvar o braço, entendeu? Então pode ser que eles, né, cortem ali Alexandre de Moraes para salvar o resto do Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente tira de conclusão. E agora vamos assistir um outro vídeo aqui, que é mais uma bomba que saiu aí contra Alexandre de Moraes, tá? Falando que a situação dele é muito mais complicada, tá? Do que a de Dias Toffoli, e os investigadores aí já veem como irreversível a situação de Moraes. Vamos estar assistindo aqui agora. Trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio, tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vercaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort da Yaya por parte ali tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem teve contrato com Daniel Vercaro, algum tipo de ajuda e de apoio. São
Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, escrito que o STF teria que autorizar o inquérito contra o ministro. Isso daí é real, tá? Um ministro ele não pode ser investigado, tá? Se não tiver autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que acontece, já tem maioria, tá? Já tem maioria. E o Moraes, ele tá fazendo um contra-ataque, ele tá tentando se proteger. Eu vou trazer para vocês no final do vídeo, tá? Qual que é a proteção que Alexandre de Moraes está tentando fazer, tá? Para se blindar aí contra, né, os ministros ali que já estão ali, né, formando maioria contra ele ali dentro do Supremo, tá legal? Então é isso que eu vou estar mostrando para vocês no final do vídeo. Vamos terminar de assistir aqui. As primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, vem a segunda ali informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado, para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra o Dias Toffoli. Por quê? Porque no placar ali que os investigadores colocam, haveria ali um placar favorável a uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes de 5-4. Quem seriam os 5 votos favoráveis à abertura de investigação? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Alexandre de Moraes não votaria, e os outros 4 que seriam derrotados num eventual placar para essa abertura de investigação seriam o Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Dias Toffoli. Ao atacar, ao vazar ali informações referentes ao Nunes Marques, especificamente nesse caso, o de que o filho dele recebeu mais ou menos R$300 mil de uma empresa que foi abastecida com recursos do Master, o interesse seria justamente de fragilizar essa posição e que ele vire e forme a maioria com o outro lado. É isso que está em curso. Agora, para atualizar... Como se dissesse, desculpa, Caio, como se dissesse, ou investiga ou não, ou investiga todos, ou não investiga nenhum. Sim, fragilizaria a posição dele a favor de uma abertura de investigação, justamente porque o filho dele, ou ele mesmo, poderia ali também, eventualmente, virar alvo de uma investigação. E só para atualizar a situação da delação, isso está em curso ainda. O ministro André Mendonça tinha autorizado mais 60 dias de investigação da Polícia Federal, isso foi mais ou menos um mês. Então, mais um mês essa investigação deve ser concluída para aí ver os próximos passos. Paralelamente a isso, tem uma investigação da Polícia Federal e tem a própria coleta ali de informações que os advogados do Daniel Vercaro estão fazendo com o próprio banqueiro na prisão, a fim de oferecer essa colaboração premiada. Ao final desse processo, o que a relatoria, o que eles vão fazer é comparar. Daniel Vercaro apresentou mais ou menos elementos do que a Polícia Federal investigou. E aí sim se decide se homologa ou não essa colaboração premiada. Márcio. Muito obrigado, Márcio. Pessoal, acabou o vídeo, né? E qual que é o contra-ataque que Alexandre de Moraes está fazendo aqui? E o próprio jornalista trouxe aqui pra gente qual que é o contra-ataque dele. Todas essas informações que rodaram aí, né, do Cássio Nunes, do filho do Cássio Nunes, né, envolvido no caso do Master, tudo isso é o Alexandre de Moraes tentando, né, corruptar, né, o Cássio Nunes ali. Por quê? Porque já tem maioria no STF que é contra Alexandre de Moraes, que é Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, tá? Mendonça e Cássio Nunes. São os 5 que são contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes quer envolver Cássio Nunes nisso, tá? Pra corruptar ele ali pro lado podre ali do STF, ameaçando, né? Que é isso daí que ele sabe fazer. Enfim, pessoal, essa é a bomba aí que Alexandre de Moraes não deve estar dormindo de noite, ele sabe que vai cair. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje que eu trago aqui as 2 bombas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações para não perder, que eu tô sempre atualizando vocês aqui, referente, tá? As últimas notícias aí dos bastidores ali da política de Brasília, beleza? Valeu, tamo junto.